Olá, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz com o convite do Cura, muito feliz aqui com a oportunidade de conversar com vocês, de poder disseminar um pouco de conhecimento sobre a pesquisa clínica. Eu sou oncologista, sou Lilian Arruda, atuo no IBCC Oncologia, sou diretora da instituição e sou coordenadora médica do Centro de Pesquisas aqui do IBCC também. O convite do Cura foi bem especial, agradeço muito a Fernanda, e ela me deu a tarefa de conversar com vocês aqui sobre pesquisa clínica e sobre as fases da pesquisa. E o momento para a gente é muito oportuno. De todas as dificuldades que a gente está vivendo agora nesse ano que está se tornando tão longo aqui para a gente, a comunidade científica vibra com essa oportunidade da propagação do conhecimento sobre pesquisa, né? Então, o mundo está focado nas pesquisas que estão acontecendo atualmente sobre a Covid-19. Isso é muito oportuno e muito realmente satisfatório para a gente, para conversar nesse momento. E, gente, falar com vocês sobre pesquisa clínica é falar sobre a nossa natureza. O homem é, por si, um ser curioso. Desde os tempos dos homens pré-históricos, em que naquela época os homens, todo o comportamento era movido por base no medo, o homem, por não compreender todos os fenômenos ao seu redor, ele agia por pensamento rápido, por instinto de sobrevivência, então ele tinha medo de todos os fenômenos, medo do fogo, medo das tempestades. E ao longo do tempo, o nosso pensamento ele foi se modificando. No segundo momento, essas crenças, esses fenômenos passaram a ser explicados com pensamentos mágicos. Então, o fogo já poderia significar a manifestação de uma ira divina. E com o passar do tempo, fomos evoluindo e esses pensamentos mágicos, eles já não bastavam mais. E aí nasceu a ciência metódica. O homem passou a procurar respostas por meios em que cada passo, inclusive, né, e especialmente a resposta, ela pudesse ser comprovada. Então, assim nasceu a ciência. E para falar sobre estudo, tudo ao nosso redor é fruto de estudo. Tudo ao nosso redor é fonte de pesquisa. Todas as vacinas, como hoje a gente está comentando tanto no momento, as estruturas de engenharia, tudo ao nosso redor vem através de estudos. E falar para vocês sobre os tipos de estudos é muito extenso, porque depende da pergunta que a gente está fazendo. A depender do conteúdo que a gente quer abordar, da pergunta que a gente quer responder, a gente tem inúmeras maneiras de desenhar um estudo que possa comprovar e venha a responder realmente aquele questionamento. Então, com relação à abordagem, a gente pode se deparar com pesquisas qualitativas ou quantitativas. Pesquisas qualitativas, elas vão descrever para a gente aspectos, realmente, qualidades, adjetivos. A opinião do investigador pode ser emitida em estudos desse tipo. Já as pesquisas quantitativas são pesquisas mais, digamos, fechadas, mais diretas, com respostas mais concretas, que podem ser quantificadas. Com relação à natureza, temos pesquisa básica, são pesquisas que geram um conhecimento, mas que não tenha uma aplicabilidade prevista. E já temos as pesquisas que são aplicadas para a nossa parte clínica, né, para alguma área clínica no momento, ou qualquer prática nossa, da nossa rotina. Então tem diversos, gente, de acordo com o aspecto em que a gente olhe, tem diversas formas da gente classificar os estudos e vários são os tipos de estudos que a gente se depara na nossa rotina. Falando especificamente e mergulhando então no que é o nosso assunto de hoje, o que é pesquisa clínica. A pesquisa clínica é qualquer investigação realizada em seres humanos, com medicamento, com produto, mas que tem o objetivo de comprovar segurança e eficácia daquele produto que você está testando no ser humano.
E vocês já viram em aulas anteriores o quanto que existe de rigor em torno dessa pesquisa clínica. Como que a gente tem que ter comprometimento ético na hora de desenvolver, porque é muito mais realmente criterioso a gente fazer pesquisas quando um ser humano está envolvido. E de forma muito simplista, a gente pode separar de duas formas que a gente pode realizar esses estudos em seres humanos. Em uma, a gente pode ser, eu como investigadora, posso ser meramente uma observadora, eu vou fazer um estudo observacional. Então, por exemplo, aqui na minha instituição, eu quero saber se os meus médicos que estão no pronto-socorro, recebendo pacientes, porta aberta, eles estão mais expostos e estão se infectando mais com a Covid-19 do que os meus médicos que estão na enfermaria, cuidando, prestando os cuidados aos pacientes que estão hospitalizados. Eu serei uma mera observadora dessas duas populações que eu selecionei. E temos também os estudos de intervenção, um estudo intervencional, em que eu vou aplicar uma intervenção à população que eu determinei para estudar. Por exemplo, eu quero saber o impacto do uso da Face Shield nos meus pacientes, nos meus médicos que estão na linha de frente no pronto-socorro. Então, para aquela população que eu selecionei, eu vou comparar dois grupos e vou colocar uma intervenção. Uma parte vai usar máscara, um outro grupo vai usar máscara mais face shield. Eu preciso garantir que esses dois grupos se comportem da forma definida durante todo o estudo e eu estou promovendo intervenção entre os grupos. Eles não podem trocar de posição entre eles, cada um tem que se manter na sua característica e o meu desfecho eu vou avaliar ao longo do tempo. Quem usou face shield desenvolveu, se infectou menos pela Covid do que quem usou só a máscara facial? Então, essas são duas formas da gente atuar. E falando para vocês sobre o desenvolvimento dessas moléculas. Desde o laboratório, quando essa molécula é desenvolvida, até chegar no ser humano, até ser comercializada, existe uma longa jornada. E aí, diariamente, hoje em dia, mas não tão que diariamente, mas ainda frequentemente, eu sou questionada, mas Lilian, por que tanto tempo para o desenvolvimento de uma vacina? E eu vou explicar um pouco melhor agora para vocês. Para vocês terem uma ideia, o que se estima é que a cada 5.000 moléculas descobertas em laboratório, uma chega a ser aprovada para realmente ir para comercialização. Nós temos, então, a pesquisa básica, pré-clínica e a pesquisa clínica. A pesquisa clínica é quando esses testes chegam em humanos, tá? E aí a gente vai falar um pouco melhor sobre essa fase. Essas duas fases anteriores, eu tenho a pesquisa básica, que é em laboratório, a descoberta de novas moléculas, de novos compostos. Uma vez gerada, né, conhecida essa nova molécula, ela passa, e claro, passando por testes também nessa fase, ela passa para a fase pré-clínica, em que testes são realizados in vitro, quando positivos e quando alcançado sucesso, passam para testes em animais, para daí partir para a pesquisa em humanos. Então, é muito óbvio eu falar para vocês que cada fase, cada molécula, ela só vai passar de fase se ela tiver sucesso naquela fase em que ela está sendo avaliada, ok? Então, temos pesquisa básica, pesquisa pré-clínica, deu certo, sucesso nos estudos em animais, passamos então para a fase clínica, estudo em humanos. Aqui a gente vai dividir em 4 fases, que também muito comentadas agora no momento. A primeira fase, digamos, é a mais perigosa dessas fases, é a mais, na nossa prática, é sempre a mais desconfortável para os voluntários de pesquisa, porque é a fase em que a gente está dando o primeiro contato dessa molécula para o ser humano. Então, existe um rigor muito maior
em torno dessa pesquisa, dessa fase de pesquisa. O número de voluntários permitido nessa fase é um número muito mais restrito, então a gente não pode expor essa molécula a uma amostra maior, né? O N aqui que eu falo no nosso slide aqui para vocês irem me acompanhando é o número de pacientes, é o número de voluntários que fazem parte de cada pesquisa. Então, numa pesquisa de fase 1, a gente utiliza um N de 20 a 100. O objetivo da fase 1 é a gente determinar a segurança dessa droga, desse componente que a gente está estudando. No caso, como a gente está comentando tanto aqui, sobre as vacinas. A segurança, então, dessa vacina. Em geral, nessa fase, as drogas são testadas em indivíduos sadios, com exceção da minha área em oncologia, em que a gente sempre testa no paciente que tenha o diagnóstico de uma neoplasia maligna. Desde o início, é importante lembrar aqui para vocês também, que desde o início a gente sempre faz avaliação de farmacocinética, farmacodinâmica e já começa a avaliar também a ação da droga. Tá? Então, não só a segurança, mas a gente já começa a avaliar também algum nível de ação dessa droga. Na fase seguinte, a fase 2, a gente já determinou na fase anterior que aquela droga é segura, que aquele medicamento é seguro. A gente passa para a fase, então, onde o nosso maior objetivo é mostrar a eficácia. Essa droga realmente é eficaz? O tumor reduziu em uso da droga? Falando em vacina, essa vacina realmente configura o paciente que entrou em contato uma imunogenicidade, ou seja, provocou uma resposta imune nesse indivíduo? Esse é o objetivo da fase 2. Nesse momento, a gente já permite um número maior de participantes. Então, sai daquele número menor do que 100 para algumas centenas de voluntários. Uma vez que a gente tem a informação de que a droga é segura, a gente parte, então, para o aumento da população, para que a gente tenha a informação de eficácia. E aí eu quero realmente aumentar essa população. Não é porque eu estou estudando eficácia que eu paro de estudar a segurança. Segurança segue sempre sendo estudada em todas as fases de estudo. E aqui também eu confirmo a dose que eu encontrei e que eu estou utilizando baseada no fase 1. Sucesso na fase 2, uma droga passa então para a fase 3. E aí sim, eu preciso assegurar dados robustos para confirmar segurança, eficácia em um grande número de indivíduos. Aqui eu já falo em bem mais de 100, próximo a 1.000, pelo menos ali em torno de 1.000, até dezenas de milhares de pacientes. São estudos mais robustos para que eu traga esses dados. E o ideal é que a gente sempre inclua populações mais diversificadas. Então, que uma droga, no final dos estudos, eu consiga comprovar que essa droga tem ação em asiáticos, em africanos, que eu possa diversificar e ter mais informações sobre essa medicação. O estudo de fase 4, então, é uma vez que a droga está aprovada, ela passa, então, a ser comercializada, e essa é a fase em que a droga continua sob análise, como que vai ser o comportamento dela após a comercialização. Novos eventos adversos vão ser notificados, que ainda não haviam sido notificados antes da comercialização. Então, é importante a gente saber que mesmo uma droga já aprovada e já sendo comercializada, ela continua sob análise para a gente. E aí eu trouxe aqui para discutir com vocês também algo que sempre me trazem, a um conceito bem bacana, que é sempre questionado para mim, que é sobre como que a gente faz um estudo aberto ou um estudo fechado. Mas, Lilian, como assim você faz um estudo cego? Você cega uma estratégia? A melhor forma da gente conseguir provar uma estratégia é a gente não saber que população está tomando a medicação ou o experimento que se esteja fazendo. Tanto para a população, para o indivíduo não sofrer o efeito placebo,
E aí, inúmeros são os dados que a gente tem na literatura, só em fazer uma rápida pesquisa na internet, todo mundo vai encontrar vários exemplos de estudos super interessantes sobre como o efeito placebo pode ajudar aquele paciente a realmente se beneficiar da estratégia, só em acreditar que ele está passando por aquela intervenção e muitas vezes ele está recebendo um placebo. Tem inúmeros exemplos que a gente pode citar. Mas voltando lá, o estudo aberto é aquele estudo em que todos do estudo sabem qual é o tratamento que cada paciente está fazendo. Então, o paciente sabe, o investigador sabe e o patrocinador, que é a indústria farmacêutica que está patrocinando aquele estudo, também sabe qual é a medicação que está sendo utilizada entre os grupos. O estudo cego é quando alguém não sabe o que está sendo feito. O simples cego, geralmente, o paciente não sabe o que está recebendo de tratamento. Já no duplo cego, nem o paciente e nem o investigador sabem o que é que está tendo. Então, eu não sei se o grupo A ele está recebendo, vamos dizer, um grupo de corredores que eu estou querendo testar os benefícios da cafeína, se realmente melhora a performance durante a corrida. O grupo A está usando placebo, o grupo B está usando cafeína e eu não sei quem que está usando também. Nem os corredores sabem e nem eu sei. Isso seria o desenho de um estudo duplo cego. A gente tem também o triplo cego. O paciente não sabe, o investigador não sabe, e a equipe central que faz a análise dos dados, por exemplo, o radiologista, o patologista, a pessoa que está fazendo as análises dos dados também não sabem. Tem uma forma também de cegar alguma parte do time central na hora de fazer a análise. Mas voltando um pouco ao conceito das aulas anteriores que vocês já acompanharam aqui com a gente. Sempre o benefício do paciente em primeiro lugar. Existe muito rigor ético envolvido. Então, o quebramento, a quebra de um cegamento, ela pode ser feita a qualquer momento, em que for documentado, em que for percebido pelo investigador de que a segurança do paciente pode estar sendo comprometida por aquele cegamento. Um exemplo que eu trago para vocês, em algum estudo que eu esteja desenvolvendo, sobre anticoagulação. E aí eu não sei se o grupo A está recebendo placebo e o grupo B está recebendo anticoagulação e eu não sei quem que está recebendo o quê. E de repente esse meu paciente ele é candidato a um procedimento cirúrgico de emergência. Nesse momento, o investigador, ele imediatamente quebra o cegamento, porque um paciente que esteja recebendo anticoagulação, que esteja sob risco de desenvolver uma hemorragia e perigo à vida, isso é uma condição em que exige que o cegamento seja quebrado imediatamente. Tá? Então, eu trago para vocês um dos exemplos em que a gente pode quebrar para o benefício e para a segurança do nosso paciente. E o que é o estudo randomizado? É outro conceito que também é sempre perguntado, muito interessante, são excelentes questionamentos. A randomização, gente, é um método que a gente utiliza para a gente garantir que os nossos grupos de comparação, eles sejam balanceados, eles sejam semelhantes. Eu não posso tirar a conclusão, ok, a droga X, ela é maravilhosa, porque mostrou muito benefício. O grupo que utilizou a droga foi muito mais beneficiado com relação ao outro grupo. A primeira pergunta, esses grupos são parecidos? Tinha muito mais homem do que mulher nessa população, então será que essa droga não é mais benéfica em homem? Tinha mais pacientes jovens do que esse outro grupo que não se beneficiou, eram mais idosos, eram pacientes mais frágeis, que tinham múltiplas comorbidades. Então eu preciso garantir que os nossos grupos sejam semelhantes. Um estudo randomizado, ele é uma forma da gente aleatorizar no momento em que a gente vai distribuir. Então, programas são utilizados para isso, para alocar
cada paciente em um grupo de forma a garantir que os grupos fiquem balanceados. Isso vai evitar para a gente alguns vieses e vai tornar os grupos mais comparáveis entre si. E o que é o braço comparador? O que é o braço placebo? Bem, o grupo, né, o braço que estiver utilizando a estratégia experimental, esse é o grupo que é o grupo experimental. No outro grupo, a gente precisa sempre de uma comparação. Essa comparação pode ser feita com medicamentos que a gente já tem disponibilizado no mercado ou o famoso placebo. E aqui é um conceito fundamental que eu preciso explicar para vocês. É permitido o uso de placebo em seres humanos? É. Quando esse uso ele precisa ser rigorosamente justificado e permitido por lei. Um placebo ele só está autorizado a ser utilizado quando não existem opções de tratamento para aquela doença. Eu não vou jamais, um participante doente que tenha uma indicação formal de um tratamento, eu submeter esse paciente a tratar com nada. Isso jamais será permitido pela autoridade regulatória na hora de desenvolver um protocolo de pesquisa. Para fechar, então, os nossos conceitos, vamos contextualizar com o que está acontecendo no mundo no momento, a vacina da Covid. A grande maioria está na fase 3. Temos atualmente 4 estudos aprovados no Brasil, já passaram por fase 1, eram grupos pequenos, em geral aí bem menos de 100 voluntários, é o que foram apresentados nesses dados prévios das vacinas que estão atualmente sendo estudadas, em que a gente já assegurou, já conseguiu comprovar a segurança. Eles já passaram pela fase 2, em que a gente já conseguiu comprovar também imunogenicidade, agora já numa população mais abrangente, em centenas de pacientes, e a grande maioria dos estudos, 3 deles em especial, um ainda está para começar aqui no Brasil, já estão aí na fase 3, em que a gente está recrutando dezenas de milhares de voluntários para que a gente possa realmente comprovar a eficácia em dados de vida real da nossa população. Alguns desses estudos estão recrutando até 60 mil participantes ao redor do mundo para que a gente venha a comprovar a eficácia da vacina. Então, respondendo, Lilian, por que tanto tempo até uma vacina ser trazida para a nossa realidade? Na verdade, a gente está falando aqui de um tempo recorde. O que a gente tem aí de média, gente, desde o desenvolvimento de uma molécula lá no laboratório, por todas as fases pré-clínicas e as fases clínicas, uma molécula leva em torno de 10 anos até ser lançada no mercado. E é isso, espero ter contribuído com vocês e fico à disposição, o meu contato, para que eu possa acrescentar em mais dúvidas. Obrigada mais uma vez ao Curi e à Fernanda. Obrigada pela presença de todos.